monitoramento da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Se volta lá para 2003, havia o Decred, que era para informar a movimentação com cartão de crédito. Aí em 2015, criaram o E-Financeira, que monitorava DOC, o extinto DOC, TED. A partir de 2020, a criação do Pix, o Pix também, e o uso do cartão de crédito. E nesse monitoramento, qualquer pessoa que gastava mais, movimentava, na verdade, mais de 2 mil, pessoa física, e 5 mil, pessoa jurídica, já estava sob monitoramento. Então agora o que a gente teve, aliás, o que teríamos, porque foi revogado pelo governo, seria uma atualização dessa norma, onde você teria, no primeiro momento, essa ampliação dos valores. Então, de 2 mil iria para 5 na pessoa física, de 5 iria para 15 na pessoa jurídica. Então, para o cara que fazia as transações todas no Banco do Brasil, movimentava 2 mil, antes ele era fiscalizado, agora não seria mais. Entendi. Pô, mas o que tem a mais do que isso? Também tinha obrigação de outras empresas que não forneciam dados passarem a fornecer. Por exemplo, bancos já eram totalmente fiscalizados, mas você tem um advento dessas contas digitais que o cara consegue receber Pix, mas não é uma instituição financeira, é uma instituição de pagamento, ela é mais limitada, não fornece crédito, por exemplo, não tem investimento, então elas não eram obrigadas a passar. Cartão de varejista, porque o cartão de varejista, você pega lá o cartão das Casas Bahia. No início o cartão era um carnê 2.0. Na substituição do carnê. Depois, com o cartão, você conseguia no app pegar empréstimo, contratar seguro, então também teria que fornecer informação. Mas o ponto é que cruzamento de dados, isso já acontecia e continua acontecendo. Então tem gente comemorando, pô, a norma foi revogada, não estou sendo mais monitorado. Tinha cara que tinha deixado de usar o Pix e agora falou, agora eu posso voltar. Já está sendo monitorado igual. Já tinha norma. Entendeu? Então, o pessoal tá comemorando uma vitória de pirro, assim, uma vitória que não existe, porque o monitoramento já existia, era uma atualização de norma técnica. E eu acho que o governo ficou muito surpreso com toda essa repercussão, porque acho que o Lula nem sabia desse negócio. Era o pessoal da Receita atualizando uma norma e de repente aquilo tomou uma proporção gigantesca por conta do contexto que a gente está envolvido. O governo tá gastando mais do que arrecada, então quando se mexeu nessa norma, pensou, não, é para arrecadar mais. Com certeza vai ter mais cruzamento, vai arrecadar mais agora para resolver o déficit que a gente tem aqui no Brasil. Também as contas do governo, o cartão do Lula tem sigilo. Agora tem que ter mais transparência na gente. Mas eu acredito que ele olhou aquilo e falou, cara, o que está acontecendo? Porque não foi o que passou pelo governo ser aprovado. Foi parecido com 20 centavos, né? Numa proporção menor. Exato. Acho até que por isso que eles recuaram, porque viram, cara, esse negócio daqui a pouco vai gerar protesto. E vamos lá, o que eu acho que levou o governo, no caso a Receita, a parte econômica, a criar essa medida? Primeiro, foi o que o Bruno falou. O governo monitora hoje movimentações de 2 mil só de bancos. Sim. E tem tantas outras instituições que ele acaba ficando cego no que as pessoas estão movimentando. Então, de repente, você está comprando dólar, comprando cripto, movimentando dinheiro, e o governo não está... Isso não está ali dentro da redoma dele, ele não consegue enxergar isso. E ele gostaria de enxergar. O governo disse que queria enxergar isso para evitar fraude, grandes sonegadores. Só que a gente sabe que a ideia provavelmente não é essa, que ele queria expandir a base de arrecadação, porque se ele consegue pegar numa dessa 10 milhões de pessoas que movimentam e não declaram, ele pode no mínimo apontar, falar, Vilela, vem cá, você movimentou aqui no pique não sei o quê, 30 mil reais. De onde vem isso? De onde vem isso? Teu cartão dá 20 mil todo mês. 20 mil todo mês. Ah, não, pô, eu sou pedreiro, eu recebo aqui e tal. Nota fiscal das compras. Isso é errado? Cara, tem outras coisas, na minha opinião, para o governo olhar antes. Mas é a minha opinião, a opinião do Bruno, é a tua opinião. Então, o que o governo gostaria é de poder hoje olhar para tudo.